Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br. São Pedro perguntou a Jesus: Senhor, o Senhor conta essa parábola para nós, para os outros, para quem? E aí Jesus responde a Pedro dizendo: para quem você acha que é, Pedro? A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Pedro precisa entender que a ele foi dado mais do que foi dado àquela multidão que está da porta para fora, que a ele foi confiado mais do que foi confiado aos outros. Uma das coisas importantes da nossa vida e da nossa vida de fé é a gente se perceber como agraciado. Às vezes parece que a gente não tem noção da graça que a gente carrega com a gente, né? A gente parece que lida como se fosse coisa barata, corriqueira, boba, relativa, tanto faz ter como não ter a fé que temos. Pedro, a quem muito foi dado, amigo, e a você foi dado muito. Eu preciso te dizer isso, Pedro, que a você foi dado muito. Então, o que é esse muito dado aqui? O que foi muito dado a Pedro, aos apóstolos? É muito dado a cada um de nós. O que muito foi dado é Jesus. Quanto de Jesus nós temos? Quanto de Jesus os outros têm? E aqui não se trata da gente se sentir melhor que os outros, mas se trata da gente entender que a mim, por graça de Deus, foi dada a fé, às vezes até de um tanto que não foi dado aos outros. Olhe para a sua vida, todo mundo tem a fé que você tem? E a despeito de ter gente que tenha uma missão maior que a sua, quantas pessoas você conhece que tem uma missão menor que a sua? Então a gente precisa acordar para essa realidade, a nós nos foi dado, né? Bom, a liturgia dessa semana, até agora, está nos falando sobre a vigilância, sobre o destino na nossa vida. Começou na segunda-feira com aquele assunto: Senhor, manda o meu irmão dividir a herança comigo. Jesus fala: cuidado contra todo tipo de ganância, e conta a parábola do homem que ficou muito rico, mais rico do que já era, e vou aumentar o meu celeiro, enfim. E Deus diz: louco, dessa noite você vai morrer, né? E aí Jesus diz: isso acontece com quem é rico diante dos homens, não é rico diante de Deus. Então, o dinheiro, de algum modo, pode nos deixar sonolentos e esquecidos de que nós vamos morrer, acertar contas com Deus. Então a gente desperdiça a vida atrás de dinheiro, ou desperdiça a vida gastando e usufruindo aquilo que o dinheiro nos permite ter, e estamos dorminhocos diante da missão mais importante da vida. Aí, a partir daquele discurso de Jesus a respeito do dinheiro e da ganância, é que nós tivemos o evangelho de ontem, quando Jesus diz do rim cingido, a lâmpada acesa, né, esperando a volta do Senhor. Cingir os rins, ou seja, dominar a si mesmo as paixões mais baixas que a gente carrega conosco, né, e acender a luz da razão, da fé, né? Então, o ser humano que domina a si mesmo, o ser humano que está pronto para Deus através da inteligência, da prontidão moral, rim cingido, lâmpada acesa. E agora Jesus vai terminar esse tema da vigilância aqui dentro de São Lucas, ainda com mais uma parábola, dizendo: ficai certos então, se o dono da casa soubesse que a hora que o ladrão chega, ninguém nunca seria assaltado, roubado, né? Fiquem vós também, ficais preparados. Quando ninguém estiver esperando, ninguém vai saber o dia, a hora, o Filho do Homem vai chegar, Jesus vai chegar. Essa chegada de Jesus está falando aqui, é a sua vinda gloriosa, quando Ele vai recompensar cada um de nós, segundo as suas obras, vai nos recompensar segundo a nossa capacidade de ter ficado acordado e não dormindo na vida, né? Essa chegada de Jesus também é o nosso julgamento final, ou porque Ele veio na história, ou porque esse julgamento final nos alcança na nossa morte, quando a gente morrer, né? E esse julgamento final é a recompensa ou o castigo de todas as vindas de Jesus na minha vida. Antes de Jesus vir na glória ou vir na morte, Ele vem todo dia, no altar da Eucaristia, no próximo, no pobre, no dever, naquilo que de bom está diante de nós a ser feito, e a gente fez ou não fez, enfim. Então, antes de Jesus vir, essa vinda, onde a gente acerta contas,
e claro, Deus usa ali também de misericórdia, na sua misericórdia o Senhor vem na nossa vida todo dia, né? Então o julgamento final é a soma das vindas de Jesus, né? E aí Pedro então coloca a pergunta: Senhor, mas isso é para nós, é para todo mundo, essa parábola, quem é que deve levar isso a sério? E aí Jesus então vai dizer a Pedro: Pedro, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai e pode colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida na hora certa? Então essa é uma imagem de quem nós somos administradores da graça, administradores da vida, e a nós nos compete fidelidade e prudência, sermos fiéis e prudentes. Fidelidade a gente sabe o que é, combinado não sai caro, né? Ser fiel àquilo que somos. Eu sou cristão, eu sou católico, eu sou batizado. Fidelidade às promessas que fizemos ao Senhor. No batismo, renovamos na crisma, a fé que professamos, ser fiéis. Para ser fiel tem que ser prudente. Quem é o administrador fiel e prudente? Sem a prudência, a gente perde a fidelidade, né? E a gente às vezes perde a infidelidade por imprudência. Prudência é o uso da razão, do dom do discernimento, do conselho, da inteligência, para entender como é que eu posso ser fiel sem me perder, sem estragar tudo. Eu preciso ser fiel. E a fidelidade, ela pede coisas. A fidelidade me pede para fazer coisas. Como é que eu faço as coisas que a fidelidade pede sem me estragar, sem estragar o outro? Aqui entra a prudência. Como é que eu chego onde eu tenho que chegar vivo? Como é que eu chego onde eu tenho que chegar sem perder no caminho o que eu estava levando até lá? Então eu preciso de prudência, calcular o risco, identificar o perigo, desviar dele para conseguir fazer o que tem que ser feito. Então, duas virtudes, fidelidade e prudência, não se expor ao perigo. Para que ser fiel e prudente? Para ser colocado à frente do pessoal da casa. Casa no Novo Testamento, casa no Evangelho de Lucas sobretudo, é uma imagem da comunidade cristã e da igreja. Então, à medida em que eu vou sendo fiel e prudente, Deus vai me colocando à frente dos outros. Eu vou sendo lembrado, chamado, convidado, vão aparecendo para mim oportunidades de estar à frente. Por que Deus melhora alguém? Por que Deus vai lapidando alguém? Para essa pessoa descansar? Para essa pessoa trabalhar. Se você abrir a gaveta da sua casa e você pegar assim, você precisa de uma faca para cortar carne, fazer alguma coisa. E uma, evidentemente, está com um nó cego. Está cego o corte dela. A outra, evidentemente, está bem afiadinha. Qual que você vai sujar e usar? A afiada, ué. Para que Deus vai nos afiando ao longo da vida? Para a gente descansar, mas a gente parece que a gente tem esse negócio na cabeça, né? A gente vai ficando melhor, a gente vai ficando mais sossegado, mais em paz, mais maduro, né? A gente vai conhecendo a fé e a gente vai achando que por causa disso, logo, Deus vai me poupar de gente difícil, Deus vai me poupar da missão, Deus vai me aposentar, porque eu sou uma gracinha. Gente, a gente não anda com Jesus para virar um ursinho de pelúcia e ficar na prateleira. Pedro, eu tenho investido tanto em você, Pedro. Você vê o que muita gente não vê. Você tem de mim o que muita gente não tem. Para quê, Pedro? Para estar à frente, amigo. E aqui, se a gente olha para a nossa vida, todos nós estamos à frente de alguém ou de alguns. Por mais simples que você seja, você está à frente de pessoas. Tem pessoas que te olham pelas costas nesse sentido. Então, à frente do pessoal da casa, da comunidade, da igreja, mas da sua própria casa, do seu ambiente de trabalho, nós estamos à frente das pessoas. Alguém te olha e percebe em você uma proximidade com Deus, com a igreja, maior do que ele mesmo, ainda que seja meia dúzia de pessoas. Então, Pedro, fidelidade e prudência, e você vai crescendo nisso, para quê? Para te colocar à frente do pessoal da casa, dos outros irmãos da fé. Para que estar à frente dos outros? Para julgá-los? Para explorá-los? Não. Para dar comida a todos, na hora certa. Quando a gente pensa a hora, a gente pensa o quê? Organização, né? A gente pensa um cronograma, as coisas têm que ter horário, né? Senão fica difícil a vida. Que horário que é a missa? Amanhã de manhã? Entre 6 e 6h20. Não.
Você tem que ter horário nas coisas. Então, a vida exige alguma organização. Mas a vida também tem seus convites, suas urgências, né? Seus chamados. Então, Jesus disse aqui, para dar comida na hora certa, no kairos, é a palavra que está aqui, kairos. Kairos é tempo, kairos é hora também, hora de Deus. Mas kairos é uma palavra diferente da palavra cronos, que também significa tempo. Então tem duas palavras para falar tempo e para falar hora certa. Poderia ser dito de duas formas aqui. A partir do verbo, da palavra, do substantivo cronos, do cronos, que é de onde vem cronômetro, cronologia, cronograma, organograma, enfim, né? Mas Jesus usou a palavra kairos. E kairos não é tempo no sentido amanhã, 3 da tarde eu passo na sua casa. Isso é cronos, é o combinado, é o exato da coisa. Jesus usou a palavra kairos. Kairos é tempo enquanto época, enquanto circunstância. Percebe? Então, às vezes a nossa vida ela entra num kairos. É uma oportunidade que me apareceu agora, por esses dias e dura tanto tempo. Kairos é tempo no sentido de surpresa. Kairos é tempo que atravessa para abençoar ou para atrapalhar o meu cronos, né? Então, isso é kairos. Então, Jesus disse a Pedro, Pedro, quem é o fiel e o prudente que eu posso colocar à frente dos outros para dar de comer no kairos certo? E aí, kairos, quando a gente pensa kairos, tempo, em relação ao outro, diferente de cronos, significa que esse tempo, quem o produziu, não foi Pedro, não foi o cronograma de Pedro, foi a fome, a necessidade da casa, do outro. Traduzindo, quando você tem um filho adulto, ou já crescidinho, e você dá de comer, não é isso? Na sua casa ninguém passa fome, eu acho. Passa? Não passa. Por que não passa? Porque tem cronos. Café, almoço e janta. Tem cronos, tem horário ali, não tem? Não vai almoçar não, eu vou tirar a mesa. Vai ficar aqui daqui a horas, a comida na mesa. Cronos. Meio-dia, almoço está na mesa. Certo? Isso é cronos. Isso quando a família tem adultos, não é? Mas se alguém fica doente ali, ou se você tem criança muito pequena, qual é a hora do café da manhã? É a hora que o bebê determina. E às vezes, no seu cronos, ele devia mamar lá pelas 7h30, 8 da manhã, quando a senhora acorda, certo? Mas no kairos dele, na fome dele, sei lá que hora, ele resolveu mamar e lá vai você dar de mamar. Mamãe não pode falar para um bebê, não está na hora. A criança não chora na madrugada, você fala, não, que história de ter fome 4 da manhã, menino? Que isso? Café nessa casa é 7h30, 8 horas. Não, então, o kairos, quem determina é o outro. No meu cronos, não é hora, mas no seu kairos ficou hora. Então, Pedro, ser fiel, prudente, para entender a hora oportuna de dar de comer ao outro. Só que a hora do outro é do outro, Pedro, não é sua. E a hora do outro vai atrapalhar, vai atravessar o seu cronômetro. Então, às vezes, no seu cronômetro, você diz, já trabalhei, criei meus filhos, vou descansar. Aí vem um kairos, vem uma época na sua vida. Sua filha engravidou, aí perdeu o emprego, vai ter que voltar a morar perto de você, e no seu cronômetro que a senhora ia descansar, a senhora não vai descansar. Agora a senhora vai ser vó e mãe e babá ao mesmo tempo, e isso é um kairos, é uma oportunidade de servir ao outro. No seu cronômetro, eu ia ficar mais sossegado na minha, mas chegou um kairos na sua vida. Seu papai, sua mamãe ficou idoso, machucou a perna, nunca mais sarou, e agora é você que leva o almoço, é você que tem que estar perto. No seu cronos, você ia se aposentar da vida. No kairos da terceira idade do outro, você vai cuidar dele. Então isso é o kairos, e é isso que Jesus está falando com Pedro. Pedro, fidelidade, prudência, porque o tempo de Deus e o tempo do outro vai atravessar, vai jogar fora o teu cronograma de vida. Vai jogar fora a tua organização que você tem que ter.
mas tem que estar pronto para a hora do irmão, para a hora do outro. É época, é momento. Então, no Cronos é pandemia. No Kairos, ou derruba essa igreja e começa a fazer uma nova agora, ou não vai fazer nunca mais. É Kairos, é oportunidade. Vamos, filho. E a vida do cristão, nós correspondemos a Deus com o cronograma. Domingo é dia de ir na igreja. A gente precisa ter um cronograma para ser de Deus. E até para fazer o bem para os outros também, né? Mas, sobretudo, a gente precisa entender o Kairos. As intervenções, interferências e aquilo que nos atravessa como oportunidade de sermos de Deus. Aí disse então Jesus a Pedro: feliz, Pedro, o empregado que o patrão ao chegar encontrar agindo assim. Assim como? Acordado e pronto para o Kairos, né? E não engessado no cronômetro. Muitos de nós vamos nos tornando pessoas tão boas, tão corretas, que o Kairos nos irrita. Você vai ficando tão redondinha a tua vida, ela vai ficando tão perfeitinha, ela vai ficando tão limpinha, a gente vai ficando tão corretinho, que tudo que aquilo que é Kairos parece bagunça, baderna, preguiça, vagabundagem, falta de bom senso dos outros. Existem pessoas maravilhosas, que porém são inacessíveis. Elas não estão disponíveis ao Kairos. Elas têm uma vida assim que é perfeitinha, está toda escrita no papel, de segunda a segunda está tudo dominado e controlado. E o Kairos, as oportunidades de dar ao outro, não encontra espaço naquela pessoa. Então, feliz o empregado, nós somos administradores e empregados, que o Senhor ao chegar, encontrar agindo assim. E aí Jesus promete a Pedro: em verdade eu vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem reclama, pragueja, surta no pouco, Deus vai confiar muito? Não. Mas quem faz do um limão uma limonada, Deus vai dar um pé de limão, uma roça de limão. A gente mostra para Deus, meus irmãos, o que a gente sabe lidar na vida, com a vida que a gente leva. Deus está olhando e vendo a gente patinar no nada, se afogar num copo d'água que só está cheio até a metade, e aí a gente fica pedindo mais para Deus. Deus fala: não vou dar. Feliz, Pedro, o empregado que Deus encontra, fiel assim, lhe confiará muito mais coisas. Lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, e aqui nós estamos no Evangelho de Lucas, escrito ali possivelmente um pouquinho já depois da queda do templo, pela invasão romana, ali pelo ano 70 e pouco. Então aqui nós já temos cristãos que dizem assim: Jesus não ia voltar? Uma semana antes do Pentecostes, ali 9 dias antes, quando ele sobe aos céus, não foi dito que ele ia voltar? É para 40 anos, não volta. Olha o que Roma está fazendo até com o tempo. Persegue o judeu, persegue o cristão. Se aquele empregado, se aquela comunidade, isso aqui estava acontecendo com os primeiros cristãos, vários dos apóstolos já morreram, e Jesus não volta, e aí você começa a conviver com gente que te levou para a fé, e hoje ele mesmo não tem mais fé nenhuma. Vários de nós somos evangelizados por pessoas que hoje não vêm na igreja, não é? De vez em quando a gente vê na paróquia, na comunidade, né, um ou outro que a namoradinha trouxe. Aí ele firmou o pé e está ali, menino. Tudo que tem está ele. E a namoradinha que trouxe ele? Já largou dele, que ficou com o outro, que não sei o quê, que mudou de igreja, ela ficou para trás. Essas coisas vão acontecendo ao nosso redor. Você vai vendo pessoas ficando para trás, você vai vendo pessoas desistindo do caminho, né? Então, São Lucas vai fazer memória dessa parábola aqui que Jesus está contando, ó, e vai aplicar isso. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando. Está demorando. Eu planto o que é bom e o bem não vem. Demora para a gente colher o que é bom, né? Eu planto o que é mal e também não é que colho o mal amanhã. A gente vai pecando, o diabo não cobra conta, Deus também não usa de justiça. Você fala: tanto faz também, rezar, não rezar. Se aquele empregado começar a pensar: meu patrão está demorando, entrar nesse tédio também, né? Meu Deus, até quando? Quando é que isso vai acabar? E começar então, porque perdeu a esperança, o temor, perdeu o foco, né? E começar a
espancar os criados e as criadas, começar a fazer mal ao outro, o outro que me foi confiado, agora ele sofre por causa de mim. A comer, a beber e se embriagar, cuidar de si mesmo. E aqui toda a imagem do desregramento, né? Da comida, da bebida, do excesso, do sono, da preguiça, enfim, de tantas coisas que podem nos dominar. O senhor daquele empregado vai chegar num dia inesperado, numa hora imprevista, e o partirá ao meio e dará a ele o destino dos infiéis. Então Jesus está convidando Pedro, os apóstolos, São Lucas está convidando aquela primeira comunidade que vai ler o que ele escreve, e que já é uma comunidade um pouco tardia, no sentido de que lá se vão 40 anos de uma espera, à vigilância. Aí São Paulo, na primeira leitura que nós ouvimos hoje da carta aos Romanos, capítulo 6, dizendo lá, irmãos, versículo 12, que o pecado não reine mais no vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às paixões. A gente precisa dar um norte para a nossa vida, a gente precisa ter um propósito. Então, não obedecer mais e não deixar reinar mais em nós o pecado com as suas paixões. Paixão vem de patos, de onde vem a palavra patologia, que é de onde vem a palavra doença. Tal coisa é patológica, é uma doença. Mas a palavra paixão vem disso então, das nossas doenças interiores. Ira, gula, ambição, imoralidade, raiva, preguiça, medo, são as chamadas paixões, né? Então que as paixões, essas patologias, e a palavra paixão, ela fala do pecado, e todo pecado ele é espiritual, mas fala do pecado que tem a ver com a carne da gente, o sangue que ferve, o humor que muda, o quente, o frio, o calor, né? O doce, o salgado, eu gosto ou não gosto, aquilo que que nos apetece as coisas, né? Então Paulo está dizendo que as paixões não reinem mais nos vossos corpos, mas, versículo 13, não ofereçais mais vossos membros, o corpo, como arma da iniquidade. Pelo contrário, a partir de agora se ofereçam a Deus como pessoas vivas, que passaram da morte para a vida, e colocai vossos membros, o corpo, com as suas sensibilidades, colocai vossos membros ao serviço de Deus, como armas da justiça de Deus. De fato, o pecado não mais dominará sobre vós, porque agora vocês estão na graça, no Espírito Santo de Deus, não mais sobre o regime da lei judaica. E aí, quando Paulo fala da graça, olha o que ele diz: irmãos, nós não estamos mais debaixo da lei mosaica. Aí ele diz: então, iremos pecar, porque não estamos mais debaixo do regime da lei, mas sob o regime da graça? De modo algum. E fiquem sabendo, o ser humano é escravo daquilo que ele faz. Aí ele vai dizer, tem gente que é escravo do mal, tem gente que é escravo de Deus. Todos nós servimos a algo, né? E aí ele vai dizer, graças a Deus que vós, depois de terem sido escravos do pecado, então Paulo aqui pressupõe que a comunidade dos romanos é feita de gente que mudou de vida. Graças a Deus que vós, depois de terdes sido os escravos do pecado, passastes a obedecer de coração aos ensinamentos aos quais fostes entregues. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Não mais escravo do pecado, escravo da justiça, né? Agora, esse é o nosso desafio. Por quê? Porque a vida é longa. A vida é longa. Quando a gente começa as coisas, em tudo que a gente começa muito animado, muito fervoroso, muito, agora vai. E aí você vê que aquele regime que você começou, e que na primeira semana você perdeu 1,2 kg, em um mês perdeu 3, 4 quilos, você entrou nessa para perder 20, para perder 10, você começa a ver que os próximos quilos, eles demoram a ser perdidos, e lá se foi o regime, começou e não terminou. Uma obra, um estudo, uma faculdade, uma pós-graduação, um serviço a Deus na igreja. No começo é tudo muito animado, tudo dá retorno, aí depois a vida ela entra numa linha reta, né? E essa linha reta é que mata a gente. E a gente tira o olho do objetivo, né? E aí então, olha lá, se aquele empregado cair nisso aqui, está demorando, e entrar nesse tédio, nessa vida viciosa, a chegada do Senhor é quando ele menos espera. E aí Jesus fala de um castigo, né? Aquele empregado que, conhecendo a vontade do seu Senhor, nada preparou, não agiu conforme a sua vontade, você fez o que esse tempo todo? Gente, não sei se vocês já
começaram a fazer, mas você sabe que essa semana, na outra já, hein? Já é tempo de abrir os guarda-roupa, lá as prateleiras, achar aquela caixa com as luzinhas do Natal e começar a arrumar para o Natal, gente. Então tem uns lugares aí que já está piscando para o Natal. E lá se foi, né? 2025, já se foi. Vamos entrar em novembro, de novo, né? Então nessa história de que está demorando, lá se foi mais um ano. Lá se foi mais um ano praticamente, né? E aí a pergunta do Senhor é: o que você fez com 2025? Lembra lá da virada do ano? Lembra do final do ano passado? Você não ia emagrecer? Esse ano você não ia ler a Bíblia? Esse ano um monte de coisa que a gente ia e a gente não foi, e lá se foi mais um ano. O empregado que sabe não faz nada com o que sabe. Não preparou nada, não agiu conforme a vontade do Senhor. Esse aqui será chicoteado muitas vezes. Aqui tem uma imagem espiritual, segundo vários autores, né, os santos padres, do purgatório. O que é o purgatório? Será chicoteado muitas vezes, ou seja, podia ter sido muito mais santo. Você, nas suas circunstâncias, poderia ter sido muito mais santo. Poderia ter errado muito menos. Poderia ter vencido muitos pecadinhos. E fez o quê? Fez nada. Lá vou eu ser o mesmo de novo. E é triste, meus irmãos, pensar que muitas vezes a gente estacionou na vida e dali a gente nunca mais saiu. Às vezes a gente está estacionado há muito tempo. A gente é aquilo, daquele tamanho, daquele jeitão, e não vai para frente. Aquele que sabe muito, recebeu muito, foi exposto a muitas oportunidades, mas não fez nada, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade, ele era ignorante, ele era alheio, ele não teve as oportunidades todas de conhecer isso, e também fez coisa que merece castigo, será chicoteado poucas vezes. Então tem gente que vai ter um purgatório maior, tem gente que vai ter um purgatório menor. E o purgatório, assim como o inferno também fosse o caso, não é só, meus irmãos, o mal feito. Existe um mal chamado negligência, existe um mal chamado desperdício. Entende isso? Quem acompanha, por exemplo, os esportes, gosta de assistir Copa do Mundo, Olimpíada, Campeonato Brasileiro, ficar em 7º, 8º lugar é um fracasso ou um sucesso? Depende. Se é um time muito pobrezinho, a gente nunca nem ouviu falar, apareceu aí esse ano, se ele ficar em 7º lugar, nossa, eles vão comemorar isso como um título, não é isso? Quando tem Olimpíadas, alguns esportes, né, que o Brasil não é referência, aí um brasileiro vai lá e fica em 5º lugar. Nossa, o cara é tratado igual um Deus, porque ele ficou em 5º lugar. Mas no futebol, se o Brasil jogar uma Copa do Mundo, ficar em 5º lugar, nossa Senhora, acaba o mundo. Porque se espera mais, né? É um desperdício. Então veja, olha o que Jesus está falando, o pecado do desperdício. Deus nos confia as coisas, Deus nos permite saber, ver, Deus nos expõe a oportunidades de. E o que a gente faz? Nada. E às vezes você e eu fomos expostos a muito mais ocasião e oportunidade de. E a gente fez quase nada, igual o outro que nem podia fazer nada mesmo. Esse será chicoteado menos vezes. E aí Jesus termina dizendo para Pedro: Pedro, você estava perguntando, né, Pedro, se a parábola é para você ou para os outros que estão lá fora? Você está querendo saber, Pedro, se Deus julga, trata, abençoa ou exige de você, que está andando comigo já há quase 3 anos, igual abençoa ou cobra dos outros pescadores que ficou lá tirando peixe do mar até hoje, que eu nem chamei eles para andar comigo, Pedro? Pedro, a quem muito foi dado, amigo, muito mais será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Mas também, a quem muito foi dado, muito mais será recompensado. E a nós, meus irmãos, foi dado muito. A cada um de nós aqui não foi dado igual, isso é verdade. Ninguém é igual a ninguém. Entre nós aqui, tem gente que foi dado mais, tem gente que foi dado menos. Entre nós não somos todos iguais. Mas todos nós podemos dizer de nós mesmos, se comparados ao pessoal da casa, a mim foi dado muito, a mim foi dado mais.
Então peçamos ao Senhor a graça de corresponder à graça, né? Corresponder ao que o Senhor deu, para que estejamos acordados e vigilantes, e não dormindo, por causa da ilusão da ganância, da riqueza, por causa do rim, por causa da mente, e hoje aqui então, acordados para o Kairós, e permitir que o Kairós de Deus interfira nos nossos cronogramas, no nosso cronômetro, vez em quando, vez em sempre, né? Porque nessas visitas está a vinda do Senhor, que quer nos recompensar, né? E que enquanto nos recompensa, não nos recompensa, né? Já nos confiou bastante coisa, nos confiou a fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br.